Hoje é tempo de louvar a Deus, e em nós agora habita o seu Espírito, e então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, no meio dos louvores Deus habita, e é seu prazer cumprir o que nos diz, e então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. Hoje é tempo, hoje é tempo de louvar a Deus, e em nós agora habita o seu Espírito, e então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar, no meio dos louvores. Você acredita nisso? Aleluia! E é seu prazer cumprir o que nos diz. Obrigado, Senhor. E então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar. Glória a Deus. Um dia Jesus é abordado por um povo, e no meio desse povo tem um homem cego de nascença, e Jesus cura esse homem, e as pessoas começam a interrogar a Jesus, dizendo: Senhor, por que o Senhor fez assim? Por que o Senhor fez desse jeito? Por que o Senhor curou no sábado? E Jesus disse assim, que nós precisamos fazer a obra do Senhor enquanto é dia. Precisamos trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem, e quando a noite vem ninguém mais pode trabalhar. É bem verdade que Jesus está falando de um tempo que não tinha energia elétrica. Hoje todo mundo trabalha à noite, mas todos nós entendemos o que a ilustração quer dizer. Que Deus nos dá o dia de hoje para fazermos a sua vontade. Você já parou para pensar que aquilo que você deixou de fazer hoje, você não vai poder fazer nunca mais? Se você perdeu a oportunidade de orar, se você perdeu a oportunidade de falar do amor de Deus para alguém, se você perdeu a oportunidade de fazer o bem para alguém hoje, perdeu. Nunca mais.
Amanhã é um novo dia. Amanhã poderemos louvar ao Senhor, poderemos orar, poderemos fazer o bem. Mas a oportunidade de hoje passou. Um estudioso disse assim que o tempo que nós gastamos é uma moeda para ser... O tempo que nós ganhamos é uma moeda para ser gasta, para ser usada. Não pode ser acumulada, não pode ser armazenada, não pode ser economizada. E Deus nos dá o dia de hoje para fazermos a sua vontade. E no dia de hoje nós podemos cantar e dizer: Senhor, obrigado porque eu posso nesse culto cantar ao Senhor. Eu quero fazer isso. Amém? Eu quero fazer isso. Eu posso fazer isso. Eu quero fazer isso. Eu quero fazer isso de todo o coração. Aleluia. Nós vamos cantar um cântico que exalta o nome do Senhor. E nós podemos fazer isso neste dia. Como se fosse a última vez, né? Sempre é bom pensar assim, né? Pra gente cantar o nosso melhor para Deus. Alguém já disse que essa canção, não comigo cantando e dirigindo, né? Mas alguém já disse que essa canção que nós vamos cantar é uma das mais lindas de todos os tempos. Se não é a mais linda, ela tá no top, viu? No top list das mais belas canções já compostas para adorar o Senhor Jesus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado, eu louvarei. Vamos adorar o Senhor com todo o nosso coração. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus, eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Aleluia. Senhor, o Senhor é exaltado neste lugar. Com alegria nós te exaltamos, declaramos a tua santidade. Nos colocamos debaixo da tua soberania. Reina em nossas vidas, reina em nosso coração. Em nome do Senhor Jesus, recebe, Senhor, ó Deus, o nosso louvor, a nossa adoração. Que o Senhor seja entronizado no meio do teu povo, Senhor. Enquanto nós te adoramos, vem manifestar a tua glória, a tua santidade, teu poder neste lugar, em nome de Jesus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Amém. Como é bom louvá-lo. Como é bom louvá-lo. Nós vamos, nesta próxima canção, pedir que o Espírito Santo venha nos encher, venha nos renovar, venha nos transformar. É isso que nós queremos na sua presença, sermos revestidos do próprio Deus, do próprio Espírito de Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Espírito de Deus, venha renovar o meu viver.
encher de nova vida todo dia. Quero ser a bênção que o Senhor agora faz-me ver as tuas maravilhas com amor. Espírito Santo de Deus, Espírito de Deus, venha renovar o meu viver e encher de nova vida todo dia. Quero ser a bênção que o Senhor agora faz-me ver as tuas maravilhas com amor. Clame o renovo do Senhor. Vivifica-me, renova-me, vem fortalecer o meu viver. Aumenta minha fé que eu possa crer e ver maravilhas, maravilhas. Vivifica-me, renova-me, vem fortalecer o meu viver. Aumenta minha fé que eu possa crer e ver maravilhas. Sim, as tuas, Senhor, maravilhas. Vem, Espírito Santo, maravilhas. Quero convidar você agora a, em oração, apresentar diante do Senhor aquilo que na tua vida, na tua casa, precisa ser tocado, precisa ser mudado. Talvez alguma aflição que você já tenha buscado diante do Senhor e você fala: Senhor, eu sei que o Senhor pode mudar, mas até hoje eu não consegui vencer essa luta, vencer essa aflição. Comece a colocar diante do Senhor, comece a dar nome aos problemas, às situações. Se você tem pecado, diga: Senhor, meu pecado está me tirando a tua presença, Senhor. A minha vontade muitas vezes me afasta de ti. Me perdoa, Espírito Santo, me perdoa, Senhor Jesus, e traz do teu mover, o teu querer transformador. Vem, Espírito Santo, assim como nós temos clamado, assim como nós temos orado nesta canção, vem vivificar o teu povo. Vivifica-nos, Senhor, vivifica-nos, traz a tua vida sobre as nossas vidas, pois tu és Deus Santo, Senhor. Tu és Deus que transforma, Pai querido. O Senhor é a brasa viva tirada do altar que toca santificando os lábios impuros, santifica as nossas vidas, nossa mente, Senhor, nosso coração. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos vitória sobre a vida do teu povo. E cada causa que é apresentada diante do Senhor receba a visitação do Senhor, o poder transformador do Senhor, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Glórias ao teu nome, Senhor Jesus, glórias ao teu nome, aleluia. Glória ao teu nome, Senhor Jesus, aleluia. Glória a Deus. Você crê que Deus faz isso? Amém? Você crê que Deus toca e transforma, toca e muda, toca e cura? Seja assim na sua vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. Agora eu quero te convidar para você trazer a sua oferta, o seu dízimo ao altar do Senhor. Você que está preparado, deseja fazer isso com liberdade, pode trazer aquilo que o Senhor colocou no teu coração. Deposite aqui no altar do Senhor, dizendo: Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por tua bênção. Vem trazer a vitória do Senhor.
também sobre a minha vida financeira. Amém, queridos? E então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, no meio dos louvores Deus habita, e é seu prazer cumprir o que nos diz. E então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Por isso vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. Aleluia! Te louvamos também, Senhor, com ofertas. Te louvamos também com o dinheiro. Senhor, trazendo ao altar do Senhor um pouquinho de muito que o Senhor já tem dado sobre as nossas vidas. Honra e glória ao Senhor hoje e sempre. Amém. Amém. Você pode sentar em nome de Jesus. Achai na sua Bíblia o Evangelho de Mateus. Quero ler no capítulo 6. O versículo de número 24. Mateus 6. Versículo 24. É um texto bem conhecido da palavra de Deus e que é a base para a nossa edificação, nossa ministração nesta noite. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Não podeis servir a Deus e a qualquer outra coisa que tente tomar o lugar de Deus em nossas vidas. Irmãos e irmãs, a primeira verdade que eu quero não lhes contar, mas pensar junto contigo, porque é uma palavra muito interessante desse texto da Bíblia, é que Jesus não está trazendo sobre a igreja uma orientação, uma nova regra de comportamento moral. Jesus não está trazendo para os seus seguidores uma outra orientação diferente do judaísmo, dizendo assim, olha, para ser meu seguidor, para ser meu discípulo, você tem que então andar nesta regra que eu estou dizendo para vocês, nesta lei. Jesus não está trazendo sobre os seus amigos, seus seguidores, seus discípulos, nem tampouco
sobre nós, a igreja, uma nova orientação, uma nova regra, uma nova lei. Preste atenção nisso porque é muito importante, porque muitas pessoas, ao tornarem-se seguidores de Jesus, eles trocam um conjunto de regras e orientações que regia e que orientava a sua vida por outra. Preste atenção nisso, é bem simples, é bem gostoso de pensar isso, mas é bem libertador. Então, nós não estamos trocando o dia de ir na missa pelo dia de vir no culto. Não estamos trocando ritos que não eram evangélicos por ritos que agora são evangélicos. Não estamos trocando costumes, entre aspas, pagãos, porque a palavra pagão não se aplica mais à nossa realidade, É uma palavra distante lá do judaísmo. Aquele que não era judeu, ele era pagão, Quem que é o pagão hoje? Então, é uma palavra esquisita, mas eu tinha um comportamento de vida no paganismo, ou seja, fora da igreja. Agora eu tenho novas regras. Ser cristão não é trocar um conjunto de atitudes que eu fazia para agradar a Deus no tempo que eu tentava agradar a Deus de outra forma, por outro conjunto de atitudes que agora eu faço para agradar a Deus dentro das regras da igreja evangélica. Não. Seguir a Jesus implica em relacionamento. Em relacionamento. E por mais que algumas coisas no relacionamento nós possamos chamar de regras que, se forem quebradas, quebrarão o relacionamento, não é legal usar a palavra regra. O bacana, o melhor, usar a ideia do comprometimento. Então nós fomos chamados a caminhar com Jesus e temos então um comprometimento com Jesus. E quando Jesus fala assim, você não pode servir a dois senhores, ele não está dizendo assim, eu proíbo vocês de servir a dois senhores. Já percebeu isso nesta leitura? Jesus não está dizendo, olha, aqueles que me seguem estão proibidos de servir a dois senhores. Não é isso que Jesus está falando. O que Jesus está falando? Jesus está tirando as escamas dos olhos, está tirando aquela nuvem assim de cegueira espiritual e trazendo luz para aqueles que estavam em trevas. E a constatação que ele faz é a seguinte, olha, meus queridos, não dá para servir a dois senhores. Ok? Estão entendendo? Jesus lá falando com os discípulos. Estão entendendo? Não tem jeito de servir a dois senhores. Então não é uma nova regra, não é uma proibição, é um esclarecimento. Jesus está esclarecendo para os seus seguidores o seguinte: se você tentar agradar um, vai aborrecer o outro. E se você se devotar ao outro, vai desprezar o um. Jesus está dizendo, não tem jeito. E esta palavra é uma palavra que eu tenho que pregar na frente do espelho, entendeu? Pregar para eu mesmo ouvir. Esta palavra é uma palavra que eu tenho que lê-la na igreja, como Paulo leu Filipenses para a igreja no capítulo 3, versículo 1, dizendo assim, olha, eu não me canso de falar as mesmas coisas
porque é bom, é saudável para vocês. Tem que repetir. Repetir o quê? Repetir esse conceito de que não dá para servir a dois senhores. No conceito popular, às vezes, nós vemos a ilustração do sujeito que está com um pé em cada canoa, né? E ele está ali fazendo aquele malabarismo, né? E tentando andar em dois barcos. Uma hora os barcos se afastarão. O que vai acontecer com esse sujeito? Vai cair na água. Vai ficar sem o porto seguro. Vai sofrer as consequências. Jesus está falando assim, olha, Deus, nosso Pai, está nos convidando para caminhar com Ele. Mas uma coisa você tem que ter consciência. Ele é Senhor. Ele é Deus. Ele é Pai amoroso. Ele tem planos para as nossas vidas. Mas qualquer outra coisa que tente competir com a nossa atenção diante de Deus vai nos levar a um lugar que nós chamamos um lugar de escolhas. Qual que era a compreensão que Jesus tinha em servir a Deus? Vamos abrir a Bíblia em João, capítulo 4, versículo 34. Como que Jesus encarava o servir a Deus? Aqui no capítulo 4, versículo 34 de João, Jesus fala assim para os seus discípulos: disse-lhes Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Olha que palavra maravilhosa. A minha comida é fazer a vontade do Pai. Então Jesus, ele queria servir a Deus em tudo. E ele comparou o alimento que o corpo físico precisa com o fato de servir a Deus. Eu preciso servir a Deus. Eu preciso receber as suas orientações e obedecer às suas orientações. A minha vida depende disso, eu preciso. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me chamou. Note que é interessante que no momento da vida de Jesus, ele quis fugir da raia. Quem que lembra qual que é esse momento em que Jesus pediu permissão para sair? Lá no Getsêmani. Ele estava numa agonia, ele viu que ele ia passar por uma grande aflição, ele disse assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Qual que era o cálice? A cruz, a paixão, os açoites, tudo, todo o sofrimento. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a sua. Lembra desse texto da palavra? Todo mundo já ouviu ele? Né? Então Jesus disse assim, eu tenho uma vontade. Qual que é a minha vontade? É ir para casa. Chega disso. Né? Qual que é a vontade do Pai? Vamos terminar o serviço, vamos salvar o povo, vamos para a cruz. Ok, não se faça a minha, se faça a vontade do Pai. Preste atenção nisso. Dali para frente, as pessoas provocaram Jesus. Um deles disse assim, se tu és filho de Deus, salva-te a ti mesmo, desce da cruz. E o que Jesus disse? Rapazinho, seguinte, se eu quisesse, eu pediria ao Pai, e Ele mandaria zilhões de anjos, e esse negócio estava tudo acabado. Presta atenção nisso.
se eu quisesse. Mas ele não quis parar lá atrás? Ele quis. Mas quando ele entendeu que a vontade do Pai era essa, ele se submeteu à vontade, porque o Pai era Senhor, estava obedecendo ao Pai. E quando ele entendeu a orientação, ele não foi para a cruz assim, dizendo: ó Pai, eu estou indo para a cruz, mas esse negócio é ruim, hein? Ó Pai, eu estou indo para a cruz, mas é só porque o Senhor mandou, senão eu não ia. Ó Pai, eu estou indo para a cruz, mas eu não estou aqui, mas não estou gostando não. Você não percebe em Cristo uma obediência reclamona, uma obediência em murmuração. Jesus dizia assim: eu estou na cruz porque eu quero. Nós precisamos aprender isso na nossa vida espiritual. Toda vez que eu entendo a vontade de Deus, eu posso trazer para mim e dizer: eu quero isso. Mesmo que no passado eu não tenha desejado, mas quando eu entendi que é a vontade de Deus, eu quero, porque eu quero agradar o meu Senhor. Se nós entendemos que Jesus não está trazendo uma nova lei, está trazendo uma constatação de uma realidade, eu quero deixar para vocês, hoje à noite, 3 dicas. 3 dicas bem simples, você não vai esquecer delas, porque elas são bem práticas para a nossa caminhada com Jesus. A primeira delas: para servir a Deus com êxito, para servir a Deus de maneira que agrade a Deus, a primeira coisa que eu preciso é ouvir as suas instruções. Diga assim comigo: ouvir. Amém? Ouvir. Se você não sabe ouvir, dificilmente você vai conseguir obedecer. Não é verdade? Imagine que eu estou lá em casa, né, fritando um ovo. E a Fabiana fala assim: eu quero o meu bem passado. Mas eu não ouvi direito, eu só ouvi assim: eu quero o meu passado. Não entendi se a palavra bem passado, mal passado ou passado ao ponto. Eu entendi mais ou menos. Vai ser arriscado, né? Vai ser, se eu não ouço a instrução, se eu não ouço aquilo que me é pedido, é muito difícil acertar. Agora, você tem ouvido a Deus? Amém? Você acha que sim? Deus tem te dado alguma orientação? A primeira coisa que, se Ele é o meu Senhor e eu quero agradá-lo, eu tenho que ser mais curioso para saber quais são as suas orientações. John Maxwell, um autor que eu gosto muito de ler, fala que nós somos péssimos ouvintes. Péssimos ouvintes, especialmente os homens aqui, né? Nós somos horríveis de ouvir, né? Não ouve. A gente pensa que ouve, mas não ouve, né? Ele diz que tem 3 coisas que o homem não gosta que falem dele, né? Que o homem que não é um bom contador de piada, que não é bom motorista e que não é um bom ouvinte. Essas 3 coisas, os homens são horríveis, né? Mas não gosta que ninguém fale isso dele, né? Ele acha que dirige bem, acha que é engraçado, ele acha que... Eu te ouço, mulher. Eu ouço bem o que você está falando, não está ouvindo, não. Às vezes a mulher está infeliz dentro de casa. Às vezes a mulher está chamando o pastor, fala: pastor, olha, fala para o meu marido, né? Tal coisa, mas não conta que eu falei. Irmã do céu, não faça isso comigo. Não é um aperto que você coloca o pastor, né, de dar recado para o seu marido, né, e não contar ainda que você falou para o pastor, né. Tem que chamar o marido e falar assim: ô fulano, seguinte, a tua mulher está infeliz, vai lá, ouve ela.
A maior parte dos nossos problemas de relacionamento é porque nós não ouvimos direito. E a maior parte das desobediências a Deus é porque nós não ouvimos direito a Deus. Ouvir é importante. Se Ele é Senhor, eu preciso ouvi-lo. O que o meu Senhor quer? O que o meu Senhor quer? O que o dinheiro quer? Eu sei. O dinheiro quer que eu seja escravo dele. O que o mundo quer? Eu sei o que o mundo quer. O mundo quer que eu viva com máscara, né? Cheio de máscara, andando por aí, maquiado, bem vestido, carro financiado, nada contra financiamento, né? Só ilustração, para mostrar que eu tenho uma aparência. Não importa que eu esteja... O mundo quer que eu ande bem na falsidade. O que o diabo quer? Eu também sei, ele quer que eu pegue. Mas o que o meu Senhor quer? Fala, Senhor. Fala, Senhor. Fala na tua palavra. Fala no meu coração. Fala através dos meus líderes espirituais. Mas fala comigo. É uma bela oração, viu, irmão, irmã? Pede para Deus falar contigo. Ele vai te falar. Deus tem prazer em filhos que perguntam a sua opinião a respeito das coisas. Ele fala. Ele não vai deixar você sem resposta. Se ouvir é o primeiro passo para que eu possa servir a Deus, belezinha, belezinha, o segundo passo é eu obedecer, né? Você já sabe o que Deus quer de você? Você precisa começar a obedecer. Tem coisa que Deus manda que é difícil, né? Por exemplo, a Bíblia fala assim para mim, pelo menos 3 vezes eu vejo essa instrução muito clara. Deus fala assim para mim: Ednei, não seja ansioso. A Bíblia fala para você também, não seja ansioso. É fácil obedecer essa? Tem ordem que é difícil obedecer, né? Aí eu vejo lá Filipenses 4:6, não andeis ansiosos por nada, por nada, por nada. Ah, mas eu sou ansioso. Tenho pressa. Se eu estou esperando um telefonema, eu estou, né, ligando o celular para ver se não tem chamada não atendida. Vai que eu não escutei, né? Se eu estou esperando um e-mail, eu abro o computador 10 vezes no dia. Mas Deus pediu para que eu não fosse ansioso. Como que eu faço para obedecer a Deus? Eu preciso começar pelas coisas mais importantes e obedecendo as instruções uma a uma. Senão eu falo para Deus, Deus me orienta, Ele me orienta, eu faço outra coisa. Eu falo, Deus me orienta, Ele me orienta, eu faço outra coisa. Deus me orienta, Ele fala assim, para quê? Você vai fazer o que você quer mesmo? Para que você quer a minha voz? Se você não é capaz de obedecer. Uma vez um colega, hoje colega de pastor, no tempo eu era pastor dele, ele falou assim, nossa, ser pastor é uma maravilha, né? Porque você conhece muito da palavra. Eu falei, é verdade, é uma maravilha mesmo, nunca deixei de dizer que é uma maravilha. E que eu conheço bastante, bem pouquinho, mas bastante da palavra. Quero conhecer ainda muito mais. No entanto, quem sabe um pouquinhozinho assim da palavra, Deus quer que você obedeça esse pouquinhozinho. E o pastor que sabe um pocão, Deus quer que obedeça a esse pocão. Né? É mais peso, mas é bom. Deus quer que nós andemos segundo aquilo que nós já alcançamos. Isso está na Bíblia, Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14.
o apóstolo Paulo fala assim: não que eu já tenha alcançado ou que eu já seja perfeito, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, avanço para as coisas que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Andemos segundo aquilo que já alcançamos. Para servir a Deus eu preciso? Primeira palavrinha é ouvir. Segunda, obedecer. A terceira palavrinha é confiar. Vamos repetir as três juntas? Ouvir, obedecer e confiar. Sabe por quê? Tem horas que o nosso Senhor vai nos dar uma orientação que parece esquisita. Não é verdade? Parece esquisita. E eu preciso confiar. Às vezes eu dou orientações para os meus filhinhos que são esquisitas. Eles não gostam não. Mas eu estou ensinando eles a confiar que o papai já aprendeu umas coisas que eles ainda não aprenderam. Papai do céu sabe umas coisas que você ainda não aprendeu. Confie nele. Confie no Senhor. Confie quando Ele diz não. Às vezes eu tenho que cuidar, irmãos e irmãs, de mulheres que vivem uma agonia muito grande porque não podem ter filhos, não conseguem engravidar. E ali no casamento, o marido não sabe o que fazer, já gastou muito dinheiro com exame, com coisa e tal. E eu tenho que orar e dizer para essas pessoas: peçam filhos para Deus, mas confiem em Deus caso eles não venham. Confiem, tem tanta coisa que Deus faz diferente do que nós pensamos e pedimos. Mas o nosso Deus é o Deus de toda sabedoria e de todo amor. Você já escolheu Ele como o Senhor da sua vida? Quem já escolheu, levanta a sua mão. Assim, opa! Todo mundo levantando a mão aqui que eu sei. É o Senhor da minha vida. Entenda, Jesus não proibiu você de ter outro Senhor. Ele só disse o seguinte: não vai dar certo. Não vai dar certo. Se Jesus é o teu Senhor, agradeça, porque isso foi obra da graça e do Espírito Santo. E diga para Deus: Deus, mas eu quero ser teu servo de uma maneira excelente. Ensina-me a ouvir, ajuda-me a obedecer e ajuda-me a confiar em Ti. Em nome do Senhor Jesus. É possível servir a Deus. É possível que Ele seja o único. Não coloque ídolozinhos ao lado de Deus dizendo que é parecido com Deus. Não faça isso. Não coloque o pastor, não coloque um autor, não coloque uma igreja, não coloque um pensamento seu, não coloque nada que se pareça como o Senhor do lado de Deus. Nós temos um único Senhor. Vamos ouvi-lo. Vamos obedecê-lo. E vamos confiar nele sempre. O Salmo 37:4 diz assim: confia no Senhor, e o mais Ele fará. Confia. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Amém, queridos? Coisa boa é a palavra de Deus, né? Nós vamos ficar em pé e vamos orar nesta hora. Fecha os teus olhos. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar especialmente por você, que já ouviu uma orientação de Deus e tem tido dificuldade de obedecer esta orientação.
Talvez Deus tenha falado no seu coração para você perdoar alguém. E você tem falado para Deus, mas é tão difícil perdoar essa pessoa, o que ela fez para mim é terrível. Eu não consigo esquecer. Querido irmão, querida irmã, mesmo que você não esqueça, obedeça. Mesmo que você não sinta, obedeça. Talvez Deus tenha dito já para você tomar alguns posicionamentos na sua vida. Talvez Deus tenha falado assim, olha, eu quero que você me busque mais, o seu jeito de me servir, de me buscar tem sido muito raso, muito vazio. Diga para Deus nesta noite, Deus, eu decido te obedecer, eu decido, ajuda-me a confiar quando as coisas não dão certo, quando as coisas não saem como eu planejei, mas eu quero te obedecer. Eu quero dizer, Senhor, na minha caminhada, eu decidi esse caminho, eu decidi, é isso que eu quero, porque Deus plantou isso no teu coração. Pai de amor, nós queremos te honrar pela palavra do Senhor que sempre tem se manifestado maravilhosa em nossas vidas, e nós buscamos, Senhor, nesta noite, esta submissão, esta sujeição da tua igreja. Nós somos uma igreja que se sujeita ao senhorio de Cristo, e mais uma vez declaramos, querido Deus, que o Senhor é o único Senhor das nossas vidas. O Senhor é o Senhor desta igreja, desta casa, da igreja metodista, e nós nos sujeitamos ao Senhor. Mais uma vez agradecemos, porque o Senhor nos lembra de que não tem jeito de servir a dois senhores, e com alegria nós te louvamos, Senhor, e pedimos que o Senhor nos ajude a sermos bons ouvintes, dedicados, obedientes e pessoas que confiam no Senhor. Traz vitória para a vida daqueles que estão buscando vitória debaixo do teu senhorio. Em nome do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus. Que o Senhor te leve debaixo dessa bênção de uma vida vitoriosa. Amém.